maior. Ellen White, ela diz que hoje Moisés está onde? Está no céu. E ele teve um vislumbre, antes da sua partida, de ver tudo aquilo que ainda ia acontecer na história deste mundo até o momento em que Jesus Cristo viria buscar o seu povo aqui nessa terra. Mas como Moisés não conseguiu fazer com que o povo entrasse, necessitaria de um novo líder. E quem seria esse líder? Se nós formos analisar a vida de Josué, ele era um discípulo de Moisés. Tudo que Moisés ia fazer, Josué estava com ele. E ele teve o privilégio de aprender muitas coisas. Então, quando Moisés ele se foi, Josué ele recebeu a incumbência de cuidar daquele povo. E vocês, como líder, vocês sabem que mexer com gente não é fácil. Mexer com gente não é fácil. Ele estava pegando um povo que estava no deserto já há 40 anos. Alguns que nunca souberam o que era ter uma nação, porque a maioria daqueles, ou todos aqueles que saíram do Egito, exceto Caleb e ele, todos eles já tinham perecido. E aí ele tinha a tarefa de cuidar e fazer com que aquele povo herdasse aquela terra. E se só aquilo dali fosse pouco, esse desafio todo, quando os espias foram lá, eles viram que aquela terra era uma terra fértil, uma terra que manda leite e mel, mas também era uma terra de gigantes. E como qualquer um de nós, ele teve medo. Ele teve medo. Nós passamos agora pouco pelo processo de eleições nas nossas igrejas, né? Já nas mudanças de cargos. Eu tenho certeza que alguns, quando foi citado o nome para algum cargo, teve até medo. Fala assim, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir executar aquilo que a igreja ela precisa? Aquilo que o Senhor está me chamando para fazer? Irmãos, eu quero que vocês entendam que essa obra não é do pastor Imer, essa obra não é do pastor Alexandre, essa obra não é do pastor Igor, essa obra é de quem? De Deus. E se Deus ele nos chamou, Deus ele vai nos capacitar. E o que Deus ele precisa? Que nós sejamos fortes e corajosos. Mas fortes e corajosos para quê? O texto bíblico ele nos diz. Fala assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nós, como líderes, nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que é de Deus e fazer aquilo que Deus ele já nos ensinou. A igreja adventista, como eu disse, é uma instituição muito organizada. E nós nos baseamos na nossa instituição primeiro na Bíblia Sagrada. Em seguida, nós temos o Espírito de Profecia para trazer mais luz e mais entendimento em um ou outro aspecto que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. E nós, como instituição, também nós temos os manuais. E hoje quase todos os departamentos da igreja têm um manual específico para a área deles. Nós temos primeiro o manual da igreja, depois nós temos o guia do ancião, nós temos o guia de secretaria, nós temos o guia de diaconato, nós temos o guia de escola sabatina, nós temos os manuais de quase todos os departamentos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar esse material e buscar sabedoria do alto para fazer aquilo que já está nele. E nesse processo a gente tem que buscar sermos retos, não nos desviando nem para um lado e nem para o outro. Nós não podemos ir para os extremos. Nós não podemos ser liberais demais, mas também nós não podemos ser rígido demais. Nós não podemos buscar demais, por quê? Porque tem pessoas que são mais frágeis e a gente precisa cuidar dessas pessoas também. E além disso, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se nós fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós andemos. E nesse processo nós devemos